Bom dia, meus irmãos. A paz de Cristo Jesus esteja com vocês. Antes de qualquer coisa, Deus ele coloca no meu pensamento para me dizer para todos vocês, para mim, todo mundo que vai ouvir essa mensagem, não deixa nenhum tipo de pensamento entrar em você, em tudo que você vai ouvir, como arrogância, como soberba, prepotência, todo esse tipo de pensamento negativo. Não deixa, de alguma forma, porque eu não sei como está o seu nível espiritual, se você está mais na carne ou mais no espírito. Porque se você estiver na carne, somente, eu digo a carne, essa carne que você me vê e eu te vejo, mais nela do que seu espírito, ela vai querer que você passe essa mensagem, o que Deus vai entregar pra gente aqui. Então não deixe isso acontecer, por isso que Deus já está falando aqui na minha boca antes de todas as coisas que Ele tem para dizer para mim e para você que somos irmãos, você que está me ouvindo. Tá bom, meus irmãos? Então veja esse vídeo com muita atenção, porque, meus irmãos, como sempre eu tenho falado, eu não vim falar de mim, eu não vim falar algo sobre mim, eu vim falar o que Deus está fazendo na minha vida. Estou testemunhando para vocês que são meus irmãos o que tá acontecendo e vai acontecer, mas não só para mim, mas para todo mundo que vem aqui, porque, sabe, meus irmãos, o que eu tenho falado não é de mim próprio. O que eu sempre falo é o que está na Bíblia, no Novo Testamento. Então, se eu não estou falando de mim próprio, se eu estou falando o que está na Bíblia, eu estou falando que o Filho de Deus, Jesus Cristo, Deus, Ele deixou para a gente como leis e regras para a gente viver. Porque quando você começa a aprender o que Jesus Cristo deixou escrito, todas as coisas começam a mudar na sua vida e você consegue obter a vida eterna, que é o principal. Que é o principal antes de qualquer coisa que você quiser aqui nessa terra. Tá certo, meus irmãos? Meus irmãos, eu tô com a carta 1 Coríntios do apóstolo Paulo. É uma mensagem que Deus entregou pra gente. E olha o que Jesus Cristo deixou escrito, tá? No capítulo 1, eu não sei se você tem Bíblia, mas eu tenho certeza que você já, em casa dos seus familiares, dos seus amigos, quem seja, você já viu uma Bíblia. É porque a Bíblia é a palavra de Deus. Lá, Jesus Cristo, o Filho de Deus, deixou tudo escrito o que temos que fazer. Cada detalhe, mas o Novo Testamento. E é isso que ele pediu para mim abrir agora para vocês. É a primeira carta do apóstolo Paulo, sendo usada pelo Espírito Santo para Coríntios. Coríntios era uma igreja na época. E olha o que ele disse na carta. Agora digo isso a cada um de vós que diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu Cefas, e eu de Cristo. Agora está Cristo dividido? Igual, olha o que o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, deixou pra gente. Ele perguntou assim, exemplo, ele enviou essa carta para uma religião na época, não importa quem seja, ou para um líder de religião, ou alguém que tente se idolatrar. Ele perguntou para todos. Agora digo isso a cada um de vós que diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? O Espírito Santo, usando Paulo, perguntou assim para eles assim: vocês não precisam me seguir. Vocês precisam saber o que Jesus Cristo deixou para a gente. Vocês precisam seguir a Jesus Cristo, não importa, seja independente da religião. Porque eu não falo sobre religião e também eu não falo porque eu tenho medo, alguma coisa, não é isso. É porque Jesus Cristo, ele não é religião, ele não é o Paulo, ele não é idolatrar algum homem, é só ficar me ouvindo, porque sabe, meus irmãos, muitos de vocês já estão vindo aqui há muito tempo, tem muita gente sempre me ouvindo e falando: não, eu tô te ouvindo, mas eu sempre falo para todo mundo, é o Espírito Santo me guiando. Porque você não está ouvindo coisas de mim, eu não tenho que falar, eu não sou melhor do que vocês, meus irmãos. Eu não estou falando isso por questão de medo, do que vão pensar, é porque é a realidade. O que eu estou falando é o que está na Bíblia, os ensinamentos de Jesus Cristo. Só que aí você que está me ouvindo, igual exemplo, eu encontrei muitas pessoas já, e não tem problema aí eu perguntar, mas sempre quando eu começo a falar de Deus, sempre me perguntam qual congregação que você é, qual igreja que você vai. Eu já fui em muitas igrejas. Mas sabe, meus irmãos, nenhuma das que eu frequentei estava seguindo totalmente as regras de Cristo, não só igrejas, qualquer religião. Então, mas não vim atacar alguma igreja ou religião, não é isso. Mas é para que você entenda que você precisa ler a Bíblia, igual eu estou fazendo já há 2 anos. Igual exemplo, eu nunca vi essa passagem de Coríntios.
Eu nunca vi essa passagem, você que está ouvindo, eu nunca vi essa passagem em lugar nenhum. Deus me revelou porque eu estou lendo a Bíblia, mas isso não é de mim. É porque Deus está só me usando e dizendo para você que você precisa ler a Bíblia. Meus irmãos, eu não tenho uma faculdade, eu terminei só o ensino médio, eu nunca li um livro, meus irmãos. E eu não tenho vergonha de falar isso para vocês. Mas Deus, quando eu comecei a ajoelhar, igual Jesus Cristo ensinou a oração, quando eu comecei a fazer isso, Deus começou a me dar o dom para ler. Porque, meus irmãos, você que está ouvindo, Ele também quer te entregar para você saber o que você precisa fazer. Porque se você não lê a Bíblia, como é que você vai saber o que é certo e errado? Você vai ficar só ouvindo o Nelber, igual o apóstolo Paulo falou, você vai ficar só ouvindo o Apolo? Foi o Nelber ou foi alguma religião? Foi alguma pessoa que foi crucificada por você? Você que está ouvindo de outro país? Porque Deus está falando que vai vir, as pessoas vão ouvir porque eu estou falando de Deus. É para que você creia que você não precisa, sabe, seguir alguém. As coisas que você precisa, para as coisas que você necessita. Eu não sei, eu poderia falar sobre doença, poderia falar sobre várias coisas. Mas Deus sabe o que você precisa, só que é o seu sacrifício. Pensa, meus irmãos, nós temos 24 horas para a gente, no dia, todo dia. Todo ano é o mesmo ano, toda semana é a mesma semana, todo dia é o dia, mas a gente tem 24 horas para a gente se sacrificar para Deus. Meus irmãos, muito mais do que o tempo que a gente vive aqui na carne. Sabe o que você precisa fazer, meus irmãos? O que Deus me revelou e eu estou fazendo. E Ele já colocou as promessas para mim. Eu não estou falando para você achar que eu quero ser melhor que você, não. É porque, sabe, meus irmãos, eu não ligo a forma que eu apareço, se eu apareço com a mesma camisa, ou se eu apareço... Eu não estou preocupado com isso. Só estou preocupado em servir a Deus e continuar fazendo o que Ele está mandando fazer para Ele poder me glorificar na frente. E eu, como irmão de vocês, Ele está me usando para revelar o que você vai precisar fazer. Você não vai precisar dar dinheiro a ninguém, você não vai precisar sair da sua dar dinheiro a ninguém, você não vai precisar sair da sua casa, porque o Evangelho é gratuito, a palavra de Deus é na Bíblia. Só que olha o que Jesus Cristo ensinou, não é o que eu vou falar para você, o que eu estou fazendo, não. Eu aprendi com o nosso mestre e o nosso mestre está me usando agora só para edificar vocês, meus irmãos. Passar o que ele deixou aqui na Bíblia, se você não leu. Ele está pedindo aqui para mim abrir agora em Mateus. Eu vou primeiro abrir, meus irmãos. A primeira coisa que Jesus Cristo ensinou para nós, que é a oração. Meus irmãos, Mateus foi uma das testemunhas que viu Jesus Cristo aqui. E ele revelou tudo para a gente, sendo usado pelo Espírito Santo. E olha uma das coisas que Jesus Cristo deixou primeiramente para a gente fazer e ensinou a gente. A oração do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 5. Está dizendo assim, a oração do Senhor. E quando tu orares, não sejas como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Meus irmãos, você ora em secreto no seu quarto, você, a Bíblia, você que ouviu também o que eu disse, o que está na Bíblia, você viu o que ele falou? Fecha o teu quarto e ora ao teu Pai que está em secreto, para que Ele te recompense publicamente. É isso que Deus tem colocado para mim fazer. Aí, só que aqui não falou de joelho no chão. Só que você viu o que ele disse no começo? E quando tu orares, não sejas como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé nas sinagogas. Sinagogas, meus irmãos, era a igreja na época, a sinagoga era os templos de Deus. Na época existiam muitos que gostavam de orar em pé, faziam as orações em pé para as pessoas, para que as pessoas crescem nisso. Mas não é isso. Você, eu, nós, porque somos todos irmãos. Eu não sou melhor que você porque eu estou pregando a palavra. Mas precisamos colocar o joelho no chão, porque ele disse que os hipócritas oravam em pé. Então tem que colocar o joelho no chão. Coloca o joelho no chão e agradeça e pede misericórdia.